Dança você coa, dança você coa. 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 Você provar. Acorda, meu amor, é hora de... Tudo no meu corpo é um ato político, então sair com o cabelo colorido é porque eu gosto e pra gerar esse incômodo. Interrompe esse teu sono. No inverno, os apartamentos custam bem mais baratos. Eu moro no kitnet. E esse kitnet teria o mesmo preço de uma casa na ZN. Aí eu falei, velho, por que não viver esse sonho, né? Tamo aí, no maior dificuldade, correndo atrás pra pagar aluguel, mas tamo aí, bem bonita, em frente à praia e feliz. Só que com isso também vem várias cinas, né? Vem várias paradas. Uma vez descendo do elevador, uma senhora chegou e falou, nossa, que dia cansativo, né? Você já tá indo embora? Aí eu, Indo embora pra onde? Ela, você não trabalha aqui? Aí eu falei, eu trabalhei aqui de que forma? Como? Você não é doméstica aqui em algum apartamento? Eu falei, não, minha senhora, eu moro aqui. Então é essa que é a questão, né? Que o corpo preto incomoda. As pessoas, elas ficam assustadas em ver uma preta morando num prédio em frente à praia. Então pra ela, eu só poderia estar ali enquanto doméstica, não enquanto moradora. Ninguém é melhor que ninguém pelo que sei, hein? Por mais dinheiro que diga que tem, por mais riqueza que saiba que vem. Farinhas do mesmo saco, partilham do mesmo prato. Quando conhecem os mesmos fatos, se protegem com os mesmos tratos. No fundo são todos fracos, dependentes de acordo, sem modos no lodo. Enquanto eu, povo, me fodo. No meu bairro não há esse jogo, subiu mais de 8 de novo e só esse mês. Famílias esperam, mas nunca entendem na vez. Vários louca, eu disse vários loucos. Resolvem no pipoca, Deus por nós e um contra o outro. Bom, quando a gente se encontra lá na casa da minha avó é o pico, né? Eu falo que é o rolê. E sempre nessas reuniões sai vários podres, né? De coisas que a gente fez e não contou pra mãe. Ai, mãe, lembra aquela coisa que eu falei que não fui? Então eu fui. Aí leva um socão, leva um beliscão. Todo domingo, quando rolava um almoço na casa da minha avó, festa, era meu avô tirando o som da sala pra colocar no quintal. E bota sambão aí o dia inteiro. Legal, modinha, né? Pode falar, amor, a câmera da verdade. Modinha. Fazia redações, fazia histórias. Era uma vez, ela ia direto. E música também. A gente inventava umas músicas cantando. Quero sentir o batuque do Odum no meu ouvido, fazer serenata de amor. É só pra sentir o coração bater com o ritmo de Olodum. Olodum, oh, quero mais. Olodum, Olodum, oh, quero mais. Olodum. Não lembro a letra. Essa foi a primeira música que eu escrevi. Eu escrevi com a minha tia. 11. A gente tinha um grupo, os Fernandes. Era eu e minha mãe.
Eu, minha mãe, meu pai e a Raquel. Aí minha mãe que era tipo a regente assim na igreja, bem rígida. Tinha que cantar do jeito que ela quer, né? Bom, a minha infância foi igual à infância de várias crianças da periferia, tá ligado? Me criei em Santos, aqui nesse bairro, na Zona Noroeste. Sempre morei aqui. E essa rua aqui diz muito sobre mim. Então tá, você manda um rap, chega aí. Eu vim da lama, eu sou do gueto. Eu moro no Mangue Seco. Eu vim da lama, eu sou do gueto. Eu moro no Mangue Seco. Eu fiz um penteado e eu... Essa parte eu não conheço. Porque é nessa rua que eu tive vários momentos bons, assim. Quando eu vinha passar as férias na casa da minha avó. Minha mãe, empregada doméstica, meu pai carteiro. E aí eu sou a filha mais velha e a neta mais velha também. Então eu tinha que tomar conta das minhas irmãs. Já cheguei várias vezes em casa chorando, né? Por ser preta bem retinta, bem escura. Então as paradas vêm com mais força. Até pra fazer o disco mesmo, quando eu comecei a escrever sobre mulheres pretas. Então tem muito da minha mãe, tem muito da minha avó. Mulher negra brasileira, codinome mulata, nos comparavam com ser sem alma. Pra gringos somos atração, se vem de fora, Jão, já querem pôr a mão. No carnaval eu represento, samba no pé, eu mostro meu talento, mas não confunda, não se iluda. Fica orgulhoso, né? A coisa que do rap, eu sempre gostei do rap, né? E ela seguiu, né? Isso aí, né? Então, achei muito bom. Eu fico muito feliz de ver, como ela estava ali no programa, né? Falei assim, olha, minha filha, onde que ela chegou, né? Minha filha ali, é minha filha. Quase chorei. Ah, por quê? Não sei explicar. Ficou emocionada? Aí quando eu vi aquele TED de São Paulo lá, aquele monte de gente, e ela falando tão bem, parecia que tava conversando assim com a gente. Caramba, sem gaguejar nada. Nossa, eu fiquei nada. Quando eu falei pra minha patroa que eu queria estudar, sabe o que ela falou pra mim? Menina, você tem que ser feliz aonde você é. Presta atenção, sua avó não foi doméstica? Sua mãe também não foi doméstica? Já está predestinado para sua família servir. Então você tem que ser feliz servindo. Então estou aqui contrariando as estatísticas. Mulher preta, gorda, rapper, periférica. Tudo que eu faço, a correria que é minha vida, não pensando em dinheiro, que a gente não tem grana, mas só de ver que 6 milhões de domésticas estão sendo representadas agora e que muitas não estão me assistindo, mas vão poder assistir porque elas estão lá limpando. É isso que eu quero provocar nesse momento, porque todo mundo aqui deve ter vários patrões, várias patroas e algumas domésticas, né? Se cada um levar essa ideia de conversar e humanizar as relações, a gente vai diminuir um pouquinho da desigualdade nesse país. Tá melhorando. Falta muito ainda. Falta muito, né? Mas tá. A Globo mesmo. Era tudo os negros empregados domésticos, né? Só isso que aparecia. O escravo Isaura, aquele, né? Que é escravo. Era isso que apresentava para elas. Hoje não. Hoje tem mais. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Hoje tem a Maju. Na infância mesmo não tinha nada disso, né? Se aceitar do jeito que você é, ser linda, maravilhosa, gostar, fazer assim com ela, né? Chegava fervida dentro do Cafro, né? Com um monte de coisas que eu nunca tinha aprendido na escola. Então chegava e comentava com os meus pais, pai, isso daí é errado. Mãe, isso daqui é certo, isso é errado. Sobre aceitação do cabelo, da pele. O pai dela falou assim, essa menina vai longe. Que ela tinha 3 anos. Ela tinha 3 anos. Eu falei, que ela tinha 3 anos, eu falei. Essa menina vai dar trabalho quando crescer. Já dava, viu? Trago no sorriso a resistência de um povo sofrido. Em cada punhado crespo, um pouco de esperança. Quando eu era criança, desse tamanho assim, ó. Minha família tá aí, ó. Minha mãe, meu pai, meus tios. Eles estão ligados no que eu tô falando. Quando eu era criança, desse tamanho, eu sempre me diziam: Alisa, estica, prende esse cabelo, menina! Mas não é isso que eu quero pras minhas pretinhas, certo?
Nossa, quando eu lancei a primeira música, eu fui lá na minha avó, mostrei. E ficava tocando toda hora na festa de família. Meu avô ia sair com o carro, tocava. Meu tio ia sair com o carro, tocava. Quando estão nas festas, eles pedem pra eu cantar as músicas que eles já estão cansados de ouvir. De família forte, os Fernandes são a minha base. Sempre me apoiaram, até mesmo na simples frase. As necessidades que passamos foram aprendizado. Minha mãe Helena, meu pai Jairo, sempre do meu lado. As necessidades que passamos foram aprendizado. Minha mãe Helena e meu pai Jairo. E quem foi que disse que sonho não se realiza? Cheguei pra provar que o abstrato se materializa. Acumulo prêmios, circunstâncias, situações. Sou a frente dos heróis pra derrotar vilões. Preta rara, rima, previta família, luta pro alto e acredite porque Deus castiga. Longe de mim, querer um pão pra quem não tá, mas está estagnado. Acho que é assim, ó. Cada um vai na sua caminhada. Seja boa ou má, mas eu não dou mole pra qualquer um que me atrasar. Tem que nessa estrada, tem serpente, rastejante, gente peçonhenta. Que te observa no instante, que não adianta, e odeio o seu sucesso. Tá de choradeira, 30 anos, só vejo o regresso. Diz que o rap precisa de união pra se dizer açúcar, não ajuda ninguém não. Você na sua voz de cada um, algo na missão, a salvação é individual. E quem fama, comece gatinha rapaz. Pega seu orgulho, sai vazado e até nunca mais. Lutei, lutei, e não acreditei. Lutei, lutei, e não acreditei. Lutei, lutei, e não acreditei. Preta rara está aqui mais uma vez aqui. Lutei, lutei, e não acreditei. Lutei, lutei, e não acreditei. Lutei, lutei, acreditei. Preta rara está aqui mais uma vez pra dizer que lutei, lutei. Lutei, lutei. Lutei, lutei, e não acreditei. E a gente sempre falava aqui, a Joyce ainda vai ser alguma coisa, porque ela não veio para ser uma empregada doméstica, como a avó, como a tia, como a mãe, ela veio para algo mais, né? A mulher pode tudo, né? Não é porque ela é casada que ela tem que ser empregada do marido, empregada do filho, né? O dia que eu não quero fazer, eu não vou fazer, porque eu não sou obrigada, né? A mulher tem lugar para ser qualquer coisa na prefeitura, presidente, como já foi, mulher já foi, né? No meu tempo não, é só o colégio, o primário e pronto, né? Depois ia para casa de família, né? Trabalhando. Trabalhar, depois ia para casa de família trabalhar. As coisas que ela fala, a gente conversa, né? Inspira. É, tipo, uma inspiração, assim. Tipo assim, né? Quando você é pequena, aceitação, assim, tipo, veio bastante dela. De trânsito, eu gosto pra caramba, assim, tipo, ela usava, as irmãs dela também, usava o cabelo alisado, que eu não gostava antes. Aí depois, com o tempo, tu vai se aceitando, assim, sabe? Aí agora, estou apaixonada. Não, racismo sempre foi questionado na família, né? Agora, com a Joyce expondo bastante em redes sociais, na mídia, a gente discute mais, tenta entrar em um acordo, já o que é certo e o que é errado. E é isso. Vixe, Vamos tomar um lanche. não ia ficar viva nem um ano. Você vai entrar na política? Ixi, vale demais. Querer desconstruir algo que tá construído há 500 anos. Gente. Mas eu tenho interesse quando eu tiver a idade desse grandão assim. 2020. Presidência, né? Que eu quero mais. Filha, meu tamanho, você acha que eu penso pequeno? É tudo grande aqui. Caramba, pensou? A primeira mulher preta na presidência ser eu. Imagina meu cabelo na foto. Acho que eu vou querer ser presidente agora, só por conta da festa. Tchau, família. Tchau, filha. Tchau, Maria.
assim, às vezes não. Na realidade, eu fico nervosa quando eu desço do palco. Porque aí eu vou de encontro com as pessoas, sabe? Eu gosto porque desde criança eu fazia assim, né? Falava, mãe, espera aí, pai, espera aí. Aí ia lá, pegava uma camiseta pra amarrar no cabelo, pra falar que tinha cabelão, um desodorante. E aí minha mãe falava, agora é com vocês, pretinha, rarinha, que ela me chamava assim já na época, né? Você consegue perceber através dos olhos das pessoas que elas estão vivenciando, elas estão passando por aquilo, já passaram e tipo, nossa, meu, é assim mesmo. Caramba, não tô sozinha, não passei por isso sozinha. Meu corpo, minhas regras, meu corpo, minhas regras, meu corpo, meu corpo, meu corpo, minhas regras, meu corpo, minhas regras, meu corpo, meu corpo, meu corpo. Já é, o corpo é nosso, certo? Eu não quero ficar refém das minhas opressões, né? Tem coisas que a gente tem que falar, mas dá pra falar de diversas formas, né? Então acho que o Audácia veio para falar tudo isso, racismo, genocídio da juventude negra, a questão da mulher preta no mercado de trabalho, gordofobia e tal. E agora eu tô nessa vibe de falar sobre outras coisas, mas é difícil, né? Tem de quilombos que foram do passado, de sua terra natal, foram arrancados, agora tentam esconder com faltas de igualdade. A maior parte do preconceito está na faculdade. Eu não consigo me ver tomando chibatada, roupa rasgada na mata violentada. Brasil, o primeiro miscigenação, mistura de raça, camufla a história da nação, algema nos punhos e nos pensamentos, ainda somos escravos, mesmo não querendo a luta continua, só você não vê, abre os olhos que ninguém abrirá pra você. A partir do momento quando você faz um rap de militância e você é preto, as pessoas ficam esperando só isso de você. Respeito é fundamental, saber entrar, saber chegar, e a gente resiste, né? Primeiramente a gente existe pra resistir, certo? Eu sinto umas paradas assim, uma hora eu sinto uma coisa boa, outra hora eu não sinto uma coisa tão boa. Mas é um barato de energia. Mas eu sinto que é alguma coisa espiritual que eu tenho que fazer, cuidar, sei lá. E eu fico adiando, né? Só tô esperando ele trocar de roupa, moço, rapidinho. Por hoje é só, pessoal. Mas eu tô amando esse lance de ficar em frente às câmeras. Como eu já falei, eu não quero um programa de TV mais, eu quero um canal. Lordes e condesas sequestraram e estupraram minha raça, que é linda, mas nunca cicatrizaram. Oprimidos caminharam, mas nunca se acomodaram. Muitas lutas históricas no mundo se destacaram. Criaram raiz, construíram o império dos brancos. Coro da chibata ecoava em todos os cantos. Cantos de milhões de almas dilaceradas, de suas terras arrancadas, famílias dizimadas, culturas queimadas pelo dito Senhor. A forma de intimidação criada pelo opressor. Alguns que mais tarde chegaram, ainda mais se assustaram, vendo os irmãos de alma sendo arrancadas. Tristezas a menos não o bastante pra se conformar. Ser um morto vivo, escravo ou ser lançado no mar. Uma quem sabe até de dor e sofrimento da vida vegetativa, do flagelo ao tormento. Dentro de minha alma cantam os meus ancestrais sempre no fronte, guerreando contra. Salve, salve, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa nova série Nossa Voz Ecoa. Vai vir muitos assuntos, nós vamos abordar hip hop, racismo, gordofobia, machismo e também a questão da página Eu Empregada Doméstica, certo? Porque sozinha eu não consigo fazer nada, então eu preciso de vocês. Compartilhem, curte, divulguem aí a nossa série, porque vocês vão ver que tá da hora, tem muito conteúdo aí para ser mostrado, firmeza? Então é isso, Preta Rara, saudações africanas. Lugar de mulher é fazendo